Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo narrou Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, nós leremos do verso de 1 a 5. Diz assim a Palavra de Deus: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vê tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá claramente, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O perigo da hipocrisia. Jesus termina esse trecho falando sobre o hipócrita. A etimologia da palavra, a origem da palavra vem do teatro grego. No teatro grego, os atores utilizavam máscaras, porque somente homens participavam das peças teatrais e mesmo as personagens femininas eram interpretadas por homens que usavam máscaras. É por isso que o hipócrita é aquele que está camuflado, é aquele que está usando uma máscara, uma capa. Ele diz ser algo que na realidade ele não é. Ele falseia um comportamento. Jesus nesse texto nos chama a atenção sobre o perigo da hipocrisia. A hipocrisia nos faz viver a aparência e não a essência. Nos faz vestirmos máscaras que nos tornam aceitáveis aos padrões das pessoas, aos padrões do cristianismo, aos padrões da nossa comunidade de fé. Mas Deus é aquele que sonda os nossos corações, é aquele que vê o interior. Por isso que Jesus nos chama a atenção para o perigo da hipocrisia. O hipócrita é aquele que diz, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. É aquele que é capaz de reparar rapidamente no erro do seu irmão, com sua vida estando toda bagunçada. Por isso Jesus chama atenção. Por que você presta atenção no cisco que há no olho do teu irmão? E não presta atenção na trave. Aqui há uma metáfora muito interessante de Jesus. A trave era uma coluna romana. Se você já teve a oportunidade de ver em livros ou em vídeos a arquitetura romana, lembra daquelas colunas enormes. A coluna está no olho do hipócrita, mas ele consegue reparar tão somente um cisco que há no olho do seu irmão. Porque ele não está preocupado com a sua vida. Ele cuida tanto da vida dos outros que a sua é uma bagunça. E Jesus nos chama a atenção para este perigo. Não julgueis para que não sejais julgados. Há muita confusão sobre esse conceito. Tem gente que diz, eu não julgo ninguém. Jesus, no Evangelho de João, disse assim, não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Parece uma contradição, mas na realidade não é. O que Jesus está chamando o seu discípulo a atenção é para que o seu discípulo evite ter uma atitude condenatória diante das pessoas, que condene perpetuamente as pessoas por erros, por falhas, porque o último juiz é Deus. Então, use de graça, use de misericórdia para com os erros das pessoas e não saia marcando a ferro as pessoas que falharam, que tropeçaram, que caíram. Lembre-se da misericórdia, da compaixão com o erro do próximo. É isso que Jesus está chamando a atenção. E a segunda lição que precisamos aprender é que Jesus, nesse texto, não nos proíbe de olhar o cisco no olho do irmão. Pelo contrário, Jesus diz, tira primeiro a trave do teu olho, para depois reparar no erro do teu irmão, no cisco no olho do teu irmão. Não atire pedras no telhado de vidro de ninguém, se o seu é de cristal. Coloque primeiro em ordem a sua vida. Tenha envergadura moral diante das pessoas, para então repreendê-la, corrigi-la, chamar a atenção, porque ainda que as pessoas, por qualquer temor seu, não reaja, mas em sua mente elas pensarão, quem é você para me chamar a atenção? Com que autoridade você faz isso? Você anda errado, você faz isso e isso que não está condizente com o Evangelho de Jesus. Então, primeiro, precisamos limpar o interior do copo para que o exterior esteja limpo. Primeiro, eu preciso retirar a trave que há no meu olho.
reparar em minha vida, colocá-la sob o altar. Só então eu poderei repreender o meu irmão, prestar atenção no cisco do olho do próximo. Com que facilidade os hipócritas são capazes de indicar e apontar erros na vida dos outros, mesmo estando com suas vidas bagunçadas. O ápice da hipocrisia está na figura dos fariseus e saduceus dos dias de Jesus. E Jesus deixa claro isso. Eles colocavam sobre os homens pesos, fardos, leis, regulamentos, ordem, que nem com o dedo eles queriam suportar. Ou seja, eles exigiam o comportamento das pessoas que eles não praticavam. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês coam mosquito e engolem camelo. Isso é hipocrisia. Vocês ficam prestando atenção nessas coisas pequenas, e eles coavam realmente mosquito, porque o mosquito era considerado o menor animal imundo, mas permitiam que barbaridades fossem feitas, desde que o pecador remunerasse tranquilamente a sacerdotes e escribas, se fazia uma série de imoralidades que eles fechavam os olhos, já que havia uma retribuição financeira. Esse é o perigo nosso. Atentarmos para os erros dos outros com a nossa vida em destroços, em erros, em falha. Você não pode ser um pai hipócrita. Faça isso, meu filho. E seu filho olha para você e não vê nada daquilo. Você não pode ser uma mãe hipócrita que diz para seus filhos tomarem uma atitude e você faz outra. Você não pode ser um cristão hipócrita dentro de casa. Nós estamos cheios de hipócritas em nossas igrejas. São crentes em todos os lugares, mas em casa revelam sua real natureza, tiram as máscaras. E é curioso aquela famosa historinha do menino que, surpreso pela hipocrisia do pai, disse num jantar de família: mamãe, papai, vamos morar na igreja. Por que, meu filho? Porque na igreja meu pai é um santo. Em casa era um demônio. Nós temos que prestar bastante atenção. Estarmos sempre atentos ao nosso comportamento. Jesus nos convida não somos para sermos ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Como é que está a sua vida? Você tem vivenciado aquilo que tem pregado? Há uma sintonia, há uma harmonia entre o que você prega, o que você fala e o que você faz. Há uma coerência entre o que você ensina para os seus filhos e suas atitudes. Nós corremos esse risco diariamente. Quando muitas vezes ensinamos aos nossos filhos: ame a igreja, mas você é o tempo todo falando mal da sua igreja em casa. Falando mal do pastor, criticando tudo e todos. Seus filhos estão observando. Nós precisamos amar sem fingimento, como nos diz a palavra de Deus. Precisamos ter a envergadura moral de que nossos atos falem mais do que nossas palavras. Há uma frase atribuída a Agostinho que ele diz: prego o evangelho em todos os lugares. Quando é necessário, faço uso da palavra. Porque nosso primeiro chamamento é pregar com a vida, pregar com o comportamento. Deixar de lado as máscaras, as capas, a imagem. Os fariseus e saduceus se preocupavam com seus vestidos cheios de filactérios, versículos, mandamentos do Antigo Testamento. Jesus disse: vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês estão arrumados, adornados, mas por dentro só há podridão, sujeira. Limpa primeiro o interior do copo para que o exterior possa então ser limpo. Porque o Evangelho é uma fé de essência e não de aparência. É uma fé que não tolera a hipocrisia, não tolera o fingimento, porque Deus sonda os nossos corações. Que nesse dia possamos dizer como salmista: vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Repreenda de nossa vida, Senhor, a hipocrisia e o fingimento. Que Deus nos dê a condição de verdadeiros adoradores, em nome de Jesus.